A caridade também tá uma parada muito deturpada, né? Nossa, principalmente agora. Você vê muita gente querendo fazer caridade, mas com a necessidade de mostrar e de comparar. O Cristo né? deixa muito claro. Quando você for fazer algo pro outro, que a sua mão esquerda não veja o que faz a direita. Também não sei se eu concordo muito com isso, sabe? Mas aí é o Cristo que tá falando, tá? Aí é problema seu com ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Desculpa, Cris. Não, eu pergunto... Mas eu sei o que você vai falar. É pra você motivar outras pessoas, não é? É sobre isso, não é? É importante você mostrar, às vezes, que você tá fazendo, até pra você puxar. Ó, deixa eu puxar. Não, uma coisa é, por exemplo, o que eu fiz no meu Instagram, tenho feito desde o começo da tragédia no Rio Grande do Sul. Montamos uma equipe de psicólogos, psicanalistas e psiquiatras. Eu vou lá e posto. Quem quiser voluntariar, tá aqui o código. Entra aqui, faz o cadastro e nos ajuda. Nós já estamos atendendo as vítimas. Postei, eu não fiz isso pra me promover. Claro que não. Aliás, eu não quero que ninguém vá na minha clínica porque eu tô ajudando o Rio Grande do Sul. Claro que não, claro que não. Outra coisa é eu falar, olha, eu tô aqui, gente, tô acompanhando, graças a Deus, tá tudo maravilhoso, fazer um merchan em cima disso. Aí já é uma questão de autoestima baixíssima, que eu me aproveito da desgraça do outro pra sair bem. Né? E isso tem em qualquer lugar do mundo, desde que mundo é mundo. Isso não pertence à nossa sociedade atual. Isso é muito antigo. Sim, sim. Né? Por que Judas traiu Jesus? Nós já falamos, aliás, acho que um dos episódios mais vistos foi aquele episódio de Judas. Por que Judas foi pro inferno? Foi. Né? Mas por que Judas traiu Jesus? Por que ele preferiu fazer uma aliança de 30 moedas? Para aparecer. Porque ele queria estar ao lado de Jesus quando ele subisse no trono de Davi. Eu sou o conselheiro do rei. Era isso que Judas queria. Quando ele percebeu que o negócio não era físico, que o negócio era espiritual, ele surtou. Ele queria poder. Que é o que essa maioria dessa gentinha quer. Né? Os influencers da vida. Esse povo quer ser visto. E é bom, mano, mas aí eu vou te falar, é a profissão do cara, é a profissão. Não, eu particularmente tem coisa que eu acho ridículo. Tá feio. Tem coisa que eu acho assim, se a humanidade chegou no século XXI e a gente fala que a gente tá no topo da cadeia de tudo e a gente virou isso aqui, eu tenho vergonha daquilo que a gente virou. Quando eu vejo algumas coisas eu falo, não é possível que foram tantos séculos, milhões de anos de evolução pra gente se limitar à dancinha do TikTok. Né? Aí pra mim eu olho pra humanidade e falo, aí volta os dinossauros que era melhor. Mano, assim, da dança em TikTok eu não vou discutir não, mas eu acho que acaba vindo alguma coisa de afinidade. Porque você vê gente que tá... Seus filhos dançam TikTok, Robertinho? Não. Quem tá dançando, você? Mas lá em casa mais sou eu. Assim, o mais ruim de lá sou eu mesmo, não. Defendendo o TikTok? Não é isso. É que assim, o TikTok e a dancinha não, é desnecessário realmente. Como diria um amigo meu, desnecessário. Mas quando você vê gente fazendo e se promovendo com atos que eles deveriam só ter feito, tem coisa que eu acho que é válida. Igual o Cabeleira falou que eu acho que tem coisa que é válida se exaltar. Tipo assim, eu fiz mesmo, fiz desse jeito. Você vê que o cara vai se beneficiar no final com isso aí. Concordo plenamente. Ele vai se beneficiar. Ele não tá falando só porque ele é bom. Ele tá visualizando um resultado benéfico. E eu acho que isso acompanha o movimento da nossa sociedade. Acompanha a necessidade que o povo tem. Poucas pessoas assistem televisão hoje. A maioria está na tela do celular. Sim. Por isso que fake news é uma desgraça, né? Porque dependendo do filtro da pessoa, ela acredita em mentira com a maior facilidade do mundo. E as mentiras são muito bem elaboradas hoje, né? Tem imagem, tem foto, tem reportagem. Tudo. E agora com a inteligência artificial, que o povo pega até a voz da gente. Como que vai ser isso daqui pra frente? Que controle que nós vamos ter? Nós que somos pessoas públicas. Eu tô lá no púlpito do altar falando, e o povo pega a minha voz e fala o que quiser e põe na rede. Mas a pessoa de Deus não precisa proibir isso daí. Não entendi, Rodrigo. A gente que é de Deus não precisa proibir as pessoas, cercear a liberdade. Deixa falar. Não, eu tô falando no caso de alguém pegar a minha imagem e colocar um texto mentiroso na minha boca, com a minha voz. É um problema. Eu concordo com isso aí, que é um problema.
Mas eu vejo um problema maior hoje nessas fake news, que você fica, ó, isso é fake news, isso não pode. Ó, isso é fake news, isso não pode. Eu acho melhor deixar tudo do que nomear uma pessoa pra decidir o que vai ser e o que não vai ser fake news. Não, o problema é que hoje já é assim. Já tem a fake news pra todo lado, só que só uma pessoa que vai falar se é verdade ou não. Aí fudeu, mano. Porque aí nem é a verdade só dela. O que ela quer que seja verdade vai ser, o que não é, que ela não quer não vai ser. Seria uma regulamentação do Estado, por exemplo. Que é o Estado que faz isso hoje. E o Estado, mano, não tem ninguém pior do que o Estado. Talvez você vai falar que o capeta é pior do que o Estado. Eu vejo o Estado e o capeta muito parecidos. Eu já ouvi falar que o Estado é satânico. Eu já ouvi falar que o Estado é satânico. E já ouvi falar que o demônio ofereceu o Estado para Jesus. E Jesus falou, eu não quero. Porque é satânico. Falou, ó, larga de tudo e fica com poder aqui, ó. Fica com o Estado. Imagina. E Jesus falou assim, não tem uma passagem dessa na Bíblia? Acho que tem, hein? Não tem, não? Na minha, não. Mas pode ser que em outra Não, tenha. alguma coisa parecida. Eu já ouvi falar nisso aí. Que tem na tentação. O único isso. momento em que o diabo tenta Jesus E que é quando ele oferece os reinos da terra. O Estado. Os reinos nada mais é do que o Estado. Jesus não recusou? Recusou porque o reino dele não é físico. O reino dele é espiritual. O que ele quer saber dessa merda? E de quem que era o reino? O reino é governado pelo príncipe deste mundo. Não, mas quem que ofereceu o reino para Jesus? Porque é dele. Você Sim. oferece o que é seu. O domínio sobre as coisas físicas. O Estado é de Satanás. Agora, não podemos esquecer que foi Deus quem criou todas as coisas. Cabe a quando gente, Deus criou, cuidar. ele disse que tudo era bom. Portanto, o Estado é ruim quando nós somos omissos na bondade. Porque não foi Deus que criou o ruim. Deus criou e viu que tudo era bom. Se o Estado é pervertido, não é porque Deus tirou a bondade, é porque nós não praticamos a bondade. Eu só sou ruim quando eu faço questão de não ser bom. Porque a maldade não existe como criação de Deus. Deus é bom, Deus é verdadeiro, Deus é uno e Deus é belo. São as 4 atribuições do ente que nós atribuímos ao sagrado. Portanto, não existe o mal, existe a ausência do bem. E Deus não foi ruim em nenhum momento da Bíblia? Nunca. Nenhum momento da Bíblia? Não, Deus sendo amor não pode existir nele nem a possibilidade do mal. Deus não permitiu na Bíblia que famílias fossem mortas? Não tem alguma coisa assim na Bíblia? Existe aquilo que os autores sagrados, dentro da apologia religiosa, escreve como atitude de Deus. Não significa que Deus tenha feito. A apologia da Escritura é justamente defender a verdade da religião. Para isso, coloca-se a autoridade divina. Mas não significa que Deus tenha feito aquilo. Permitir que tivessem avançado para dentro de Canaã e matado e dizimado várias tribos em nome de Deus, as guerras santas que se justificam em nome de Deus. Não foi permitido por Deus. Imagina Deus sentado administrando uma guerra em nome dele. Por que o evangelista colocou isso no livro? O evangelista? Não foi o evangelista que colocou? No Novo Testamento o Cristo vem justamente para mostrar esse outro lado, que é o lado do amor. Né? Pai nosso que estais nos céus, já tirou ele de dentro do templo, colocou ele nos céus, ou seja, acima de nós e acessível. Em todos os lugares. Não dentro do templo, só como os mestres querem. Aí ele começa a fazer 7 pedidos, porque 7 é um número simbólico, significa perfeição. Aí ele começa, ele faz 7 pedidos. A oração do Pai Nosso é um código. Então, Pai Nosso que estais nos céus. Primeiro pedido, santificado seja o vosso nome. Segundo, venha a nós o vosso reino, porque o reino material, nós não precisamos dele. Nós precisamos do seu, que é espiritual. Terceiro, seja feita a vossa vontade aqui na terra do jeito que é feito no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o 4º pedido. O 5º pedido, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
a quem nos tem ofendido. Ou seja, ao próximo como a ti mesmo. Sexto pedido, e não nos deixeis cair em tentação, porque neste mundo nós seremos tentados o tempo todo. E ele finaliza com o último pedido, mas livrai-nos do mal. São 7 pedidos. O número 7 na Bíblia significa o perfeito, aquilo que é perfeito. Quantas vezes devemos perdoar? 70 vezes 7. Ou seja, a perfeição é elevada ao máximo da sua existência. E Deus atendeu os 7 pedidos? Claro, é a oração oficial da igreja e do cristianismo, é o Pai Nosso. A oração você pede. São os pedidos. São os pedidos, mas Deus atendeu os 7 pedidos? Claro. Nos livrou do mal? Sem dúvida nenhuma. Agora, quantos de nós que rezam e de fato querem receber? Principalmente quando a gente fala, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Esse é o problema, então, a gente não tá pedindo hoje. Não, a gente até pede, cara, mas a gente quer. Não. Mas é que a vontade dele não é a sua, Pedir mano. pela boca não é. Tem que Não é nem pedir pela pelo boca. coração. Pedir pelo O problema coração. é o seguinte, eu falo pra ué. Deus, seja feita a vossa vontade, mas se tiver um jeitinho aí de passar uma gambiarra e fazer do meu jeito... É só que a sua vontade tem que ser o que eu quero. É Não isso, faz por a isso sua que a oração vontade ela me tem que deixa, ser que a me minha deixa vontade rico, me em deixa... tudo coincida com a sua. E quando não coincidir, que prevaleça a sua. Essa é a oração que a gente faz diante de Deus. Que a minha vontade coincida com a sua. E quando não coincidir, Senhor, que prevaleça a sua vontade. E qual que é a vontade de Deus? Aí é o que ele quer para nós e não o que nós queremos. O que ele quer para nós sabemos? Ele diz que veio a este mundo para que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Então eu acredito que o mínimo que Deus deseja para nós é plenitude. Ou seja, estarmos abundantes. Sermos o melhor de nós mesmos. Sermos o melhor de nós mesmos. O tempo todo buscar Eu a sua vim para melhor que tenham versão. vida e a tenham em abundância. Então, não é meramente passar por este mundo limitado no cronológico, um mundo que está preso no relógio, que a gente conta idade. Abundância de quê? A abundância é o estado de espírito. Abundância de amor e de espiritualidade. Principalmente. É essa abundância E que do ele tá cuidado falando. com o outro. E do cuidado com o outro, como a ti mesmo. Porque às vezes a pessoa tá escutando achando que é abundância de dinheiro ali. Acumular dinheiro. Pode até ser. Não sei. Pode até ser não a sei. prosperidade. Deus nos quer prósperos também. Deus nos quer na prosperidade. Cara, mas foi pregado por muito tempo que não, hein? Que o legal era ser pobre, era... Mas o que acontece? É uma ideia medieval que veio para poder justificar o período medieval onde a corrupção tomou conta das cabeças, das lideranças da igreja e o dinheiro, o vil metal, era o poder que movia a Idade Média. Por quê? Quando o Império Romano cai no Ocidente, o imperador decreta que quem vai administrar as terras do império no Ocidente são os bispos. E que a religião oficial seria o cristianismo. Então, muitos pagãos, gente que nunca acreditou em Jesus Cristo, se batizou para agradar o imperador. E esse povo que era para agradar o imperador comprava título de bispo. E muitos chegaram, inclusive, ao trono de Pedro, viraram papas, sem nem acreditar em Jesus Cristo. Por isso que foram tantas aberrações neste período. Porque eram conversões fantasiosas. Então, quando a gente fala, a igreja errou na Idade Média, não. Nós temos que entender quem errou, porque nós estamos falando de pessoas pontuais. Pagãos que se convertiam para satisfazer os interesses do império e que almejavam os títulos que o império deu para a igreja. E que não tinham nada de cristãos. Caramba, então teve papa que não era para ter sido papa? Não, teve papa que não acreditava em Deus. Isso, Pô, cara. tem Eu um nome nunca ouvi desse aí, falar vamos isso. ver. Fala A o Idade nome- Média é fala esse o nome período. desse A maioria pecador da aí, Idade Média foi Grande assim. parte. Por isso que os filósofos vão chamar de Idade das Trevas, né? Porque não tinha o raciocínio, porque a treva significa a ignorância. Então é o período da ignorância. Sim. Justamente porque prevaleceu a questão financeira. Mas o Papa em si mesmo, hoje o que a gente tem, ele só é um título, ele não é uma pessoa que tem um conhecimento maior, um amor maior
por Jesus. Não, ele é o bispo de Roma. Todo bispo de Roma é o primeiro da igreja, porque ele substitui na sucessão o apóstolo Pedro, Sim. que é a autoridade da igreja. Então, Pedro morreu em Roma, que era a sua diocese como bispo. Então, quem sucede Pedro recebe É o o título Papa. de pai da igreja, Papa. Mas ele não necessariamente é o cara que mais conhece. Não, tanto, Não é que, isso, tanto né? que ele é cercado por um colégio de conselheiros. Porque o Papa não tem obrigação de saber de tudo. Não, lógico que não. E nem Mas- sempre acertar em tudo também. Mas por quê? Qual que é o critério para ele ser o Papa? O que é o caminho? O que ele fez de a mais? Então. Existe uma caminhada, existe um legado construído por essa pessoa. Existe um manejo, existe uma forma de agir, existem verdades que essa pessoa traz que são necessárias para o século, para o mundo que nós estamos inseridos, para a necessidade que nós temos nesse momento. Representar a Né? igreja, E há né? 2000 Falar pela anos a igreja é conduzida dessa forma, né? E até mesmo pela mão errada de bispos e papas, o Espírito Santo acertou, porque a igreja é do Espírito Santo. Se Sim. não fosse, ela teria sucumbido aos pagãos que chegaram ao lugar de Pedro. A igreja é do Espírito Santo. Né? O próprio Cristo fez a promessa: as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre ela. E se ele fez essa promessa é porque ele sabia que passaria por dificuldades. As portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, vai chegar uma hora que o inferno vai abalar a igreja. Só que não vai prevalecer. Porque se ele disse que elas não iam prevalecer, é porque elas existiriam. Então o próprio Cristo já previa as crises da igreja. Você acredita nisso aí? Que Então, a igreja totalmente. vai ser abalada em algum Não, momento? ela sempre é. A igreja desde o Cristo. E ela tá vivendo um momento agora de abalo? Ou agora Não. é só um. Tem Não, um eu acho bonança? que nós encontramos um momento de equilíbrio muito grande. Sim. Né? As dificuldades internas sempre existiram. Eu vou te falar, a gente conversou essa semana pelo WhatsApp, assim. Eu acredito que a igreja tem que mudar muita coisa. Tem que se adaptar a esse novo momento que a gente vive. Eu fui numa missa semana passada, e por mais que era uma missa num dia de semana, não era o final de semana, mas eu não vi ninguém jovem dentro da igreja, só vi pessoas idosas dentro da igreja. Isso é um problema, porque tem que ter uma continuidade, e a gente só consegue essa continuidade com pessoas jovens dentro daquele local. E eu vi, assim, também que vários ritos de uma forma complicada, sabe? Eu não tava entendendo o que eu tava... Eu sabia que eu tava lá dentro, pelo motivo que eu tava lá dentro, mas eu não sei... Pô, pode ser... O pessoal vai me criticar muito por causa disso, mas enfim. Eu não sabia o porquê que eu tinha que levantar. Rodrigão, o com porquê medo que eu dos tinha... haters Não, católicos. o porquê que eu tinha que levantar, o porquê que eu tinha que sentar, o porquê que eu tinha que ir lá na frente, o porquê que eu tinha que acender uma vela, por que aquele dia era dia de acender vela, sabe? Isso daí afasta a pessoa lá de dentro. Você tem que falta saber uma o porquê catequese, que você tá lá dentro ali, Falta uma que catequese. você aprendia na catequese, verdade. Quando eu era pequeno tinha isso lá. Mas falta catequese hoje em Mas dia, hoje, principalmente cara. por parte dos padres, né? Porque é a ideia de que a comunidade ela já sabe das coisas. E não sabe. Existe este engano por parte de muitos líderes religiosos de que quem está ali na igreja já frequenta todos os dias e é a comunidade. Então, automaticamente sabem tudo, né? E não é uma realidade, né? Eu não estou dizendo que eu sou melhor nisso, mas, por exemplo, na minha missa, toda missa eu explico qualquer novidade do rito. Né? Por que se acendeu as velas? Porque certamente era um dia que tinha alguma coisa a ver com a ressurreição do Cristo, o Sírio Pascal. Não, ele foi Nessa vela- no dia da Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Ah, então era novena. Aí Aí você acende a vela de isso, Nossa você Senhora. amarrava ali, fazia um pedido com Sim. o nó para que ela desatasse. Nessa hora tinha uma vela acesa ali, e Isso. depois você apaga e entrega o nó para É ela. esse rito eu criei lá em Uberlândia e espalhei pela diocese. Você que criou Eu criei. a desatadora dos nós. Com essa devoção do barbante, foi. E aí, as pessoas não sabem por que tá fazendo aquilo Mas lá. não tem que saber, o importante é a devoção. Ah, tem que saber. Tem que saber nada. que Quem saber, tem né? que receber a Acredito, devoção né? é a Virgem Maria. Eu tive um Eu só vou professor conseguir- ótimo. Eu só vou conseguir participar de algo, fazer parte de algo, se eu sei o que eu tô fazendo, hein? Mano, eu tive um professor bom demais. Ele virava e falava assim, agora você tem que ter fé. Eu falava assim, como é que é? Eu falava assim, mano, agora você só tem que acreditar. Agora você tem que ter fé.
Faz Não, isso. mas eu não concordo com isso, não. E ele era um Acho bom que- professor, viu? De direito constitucional. Não